Então vamos dar uma orientação sobre o exercício quantidade de matéria. Eu forneci para vocês um quadro onde eu tinha a coluna das substâncias, a coluna da massa molar, a coluna do número de mol, a coluna da massa em gramas e o número de moléculas. E eu fornecia um determinado valor para essas colunas e pedia para calcular as demais. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender, né, é o significado de cada uma dessas colunas. Então, a massa molar, né, é a primeira coluna, é a massa em gramas de 1 mol daquela substância, não é? O número de mol, não é? N pequeno. A massa em gramas, que é a massa da substância do exercício. E o número de moléculas, que é a quantidade de moléculas que vai depender do número de mol ou da massa em gramas. Então, recebendo uma dessas informações, eu calculo as demais informações. Então, vamos pegar aqui como primeiro exemplo, não é? O ácido sulfídrico. H2S é a substância. Toda substância é representada por uma fórmula. E eu te peço a massa molar, eu te peço o número de mol, te peço para calcular o número de moléculas e te dou a informação que eu tenho 51 gramas desta substância. Então, o primeiro passo é o cálculo da massa molar. E para isso, não é? Veja bem, eu tenho que entender a fórmula. H2S, o que significa? Que eu tenho 2 mol de hidrogênio e eu tenho 1 mol de enxofre. Para eu achar o valor da massa molar de cada elemento, eu devo ir na tabela periódica e procurar o número que se refere à massa molecular. Né? Massa molecular e massa molar são numericamente iguais, o que muda é a unidade. Então, cada mol de hidrogênio tem massa 1 grama por mol. Cada mol de enxofre tem massa 32 gramas por mol. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. A massa molar da substância H2S é 34 gramas por mol. Então, eu escrevo aqui 34 gramas por mol. Agora, eu quero achar o número de mol que existe em 51 gramas. Veja bem, a massa do exercício é 51. Isso varia. Essa massa molar aqui, ela não varia, não é? Cada substância tem sua massa molar. Então, para eu calcular o número de mol, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa do exercício e vou dividir pela massa molar. Fazendo essa conta, eu chego em 1,5 mol. Então, o que significa? Que 51 gramas de H2S representam 1,5 mol. A massa do exercício é dado, que é a terceira, né, coluna ali, e a última coluna se refere ao número de moléculas, não é? Então, veja bem, vamos lembrar que 1 mol da substância representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas desta substância, não é certo? Mas eu tenho 1 mol? Não, eu tenho 1 mol e meio. E aí, então, eu faço uma regra de 3 e eu vou achar 9,03 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Aqui é uma regra de 3 simples. Não é? É muito importante que vocês tenham entendido esses cálculos, não é? Porque são fundamentais no decorrer desse curso, que nós vamos trabalhar muito a parte de quantidades nas reações químicas. Espero que vocês tenham entendido, que isso tenha colaborado para vocês realizarem o restante dos exercícios. Qualquer dúvida, me envie mensagem, eu agradeço.